Boa noite, pessoal, tudo bom? Vamos lá, mais uma vez com um papo filosófico. Hoje vamos tratar de Immanuel Kant. Immanuel Kant é um filósofo citado em cursos, né, de filosofia pelo juízo sintético a priori, né, esse conceito complexo aí. Porque antes já existia, né, um juízo analítico a priori, já existia ah, a posteriori também, né, em várias situações, mas essa do Kant foi uma mudança mesmo de perspectiva, né? Então, um amigo meu tem uma mini classe que fala que tem esquemas mentais, né? Então tem categorias. Kant fez uma tábua de volta de categorias, né? Já tinha lá em Aristóteles também. Então é uma espécie de lógica, um racionalismo. O Kant, na verdade, pode ser colocado aí como iluminista, né? Então a razão, ela acaba derrubando até a questão religiosa, apesar do Kant ser super puritano, né? Ele talvez ter vindo de uma família mesmo ou de uma cultura, né, muito puritana, né? Tem até um livro de Kant que se chama A Vida Sexual, né, de Immanuel Kant, que não tem nada, né? É só uma história da vida dele, algumas cartas de algumas moças, né, Teresa e outras, e ele era contra casamento, contra relacionamento, né? O Kant não é duvidoso que ficou virgem a vida toda, talvez, né? Então, bem interessante. Ele escreveu, apesar de ser conhecido pela crítica da razão pura, outras obras, por exemplo, crítica da razão prática, a fundamentação da metafísica dos costumes e fundamentação dos costumes. Acho que tem alguma diferença ali, porque uma trata mais de direito, né? E outra trata mais de dignidade. Mas todas as obras aí tratam muito de moral, né? Inclusive Nietzsche chamava ele de chinês de Königsberg, né? Königsberg, para quem não sabe, é o lugar onde Kant nasceu e ficou a vida toda, né? Apesar de ter tido vários aí seguidores, até né, neocantianos depois, né? A doutrina dele fez um grande brilho aí, né? Uma revolução da epistemologia. O conhecimento foi visto de outra forma, né? Mas o Kant, dessa questão do conhecimento, da crítica da razão pura, ele tinha um momento metafísico, né? Que muita gente não olha assim, né? Ele tem uma obra até que se chama Progressos da Metafísica, que é uma obra que ele analisa ali estágios, né? Estados ele chama. 3 estágios da metafísica. Então, que vai desde a ciência até a questão da dúvida, né? Em segundo estágio, e a sabedoria no terceiro, que seria a razão pura dele. Daí. Né? Sabemos que Kant, as categorias para ele, principalmente é tempo, espaço e causalidade, né? Eu acho que Kant deve ter muita influência, por exemplo, de Hume, né? David Hume, que quando ele leu, ele disse que acordou do sonho dogmático, né? Então Kant se tornou um pouco cético e assim vai. Então ele tinha algumas coisas, apesar que Kant também tinha algumas coisas estranhas. Ele escreveu um livro também sobre vida em outros planetas, né? Ele tinha algumas brigas aí com os Swedenborg, né? Os Swedenborg que era um místico ali, um ocultista, né? Da época também, né? Então muito interessante, né? Mas a vida de Kant, então ele era um homem relógio, as pessoas olhavam ele na rua, sabiam que ele sempre passava na rua ao mesmo horário, acordava no mesmo horário, passeava no mesmo horário, né? Ele era muito metódico. Então uma pessoa bem regrada, né? Aí você vê que é uma pessoa perfeccionista. Se você olhar hoje com uma análise psicológica, ele é super controlado, ele tinha alguns problemas de saúde por isso também, né? Tinha constipação, é, tinha uma situação também sexual mal resolvida, né? Como a gente falou, a gente não sabe que vida ele tinha, né? Era super controlado no corpo, na situação. E era um homem pequeno, né? Um homem franzino. É o que a gente poderia chamar hoje de temperamento, por exemplo, melancólico, né? Um temperamento melancólico. Ou que os antigos chamavam de esquizotímico. Era um super intelectual, né? Só que fisicamente frágil, né? O Immanuel Kant era frágil. Então, situações bem interessantes, assim, né? Então, a influência da metafísica dele, por exemplo, foi em Wolff. Né? O Wolff é pouco falado, o pessoal na filosofia geralmente não cita ele muito, mas em metafísica, né? E
e outras situações é muito bom, né? O Leibniz também, né? O Leibniz também, ele faz um estudo, até um capítulo aí, né? Nesse livro de metafísica, né? O bispo, né? Leibniz, né? Então, outro grande metafísico, tem até uma obra pequena, acho que uma editora aí só de metafísica dele, que é o tema da ontologia. Ontologia, o que é o ser enquanto ser, né? Então você pensa só no ser. Então a metafísica é interessante. Então esses três estágios aí, Kant fala, né? O dogmatismo, para quem não sabe, é dogma, né? Aquela regra muito, né? Principalmente em conhecimento, muito fixa. Depois um ceticismo, né? A dúvida, né? O duvidar, né? Hume, Descartes também, né? Tem o dúvida. E essa crítica da razão pura é o estágio dele, né? Um conhecimento já que mistura um pouco o empírico com o teórico, ele faz uma coisa assim, uma espécie de união, né? Dos conhecimentos, né? Kant, ele sabe se portar no seu tempo, né? Para inovar, né? O pensamento estava assim, pegando extremos e tudo, e o Kant parece que chegou num novo ponto de vista, né? O Kant, ele colocou essa razão pura, esse a priori, né? Juízo sintético a priori de uma forma muito interessante, né? Tem um amigo meu mostrou um exemplo, por exemplo, o exemplo é um gato com uma bola de lã, né? O gato vai correr atrás, ele vai, e o homem já sabe onde que vai a bola de lã, se a bola de lã para cair no chão e tudo, a gente já tem uma noção, então a gente já tem uns esquemas prontos, né? De conhecimento mesmo. Então o conhecimento na nossa mente, ele segue mesmo algumas categorias, padrões, esquemas mentais mesmo, né, que nem ele falou. É bem interessante isso aí. Né? Kant é tão racionalista que ele chegou a escrever um livro sobre religião nos limites da razão, né, ou da simples razão. É uma coisa meio estranha, né, você querer colocar a religião como só racional, né? A gente vê que hoje em dia as religiões são muito emocionais, né, muita paixão, muito milagre, muito testemunho, muito louvor, né, que a gente vê assim. Então a igreja do Kant já não entraria nesse louvor todo, né? É simples razão, né? Então a razão seria a situação aí mais de limite da religião, né? O que é bem complexo e muito moralista, né? O Kant, ele tem muitas obras sobre moral, sobre dignidade humana, né? A dignidade humana, acho que como a gente conhece, deve muito a Kant, né? O humano como um valor, não como um objeto. O ser humano não é objeto, né? O ser humano, ele tem um valor especial, né? Esse valor é humano, é a sua dignidade, né? Por mais que o ser humano erre, faça crimes, não tenha valor para a sociedade, que nem eu já dei o exemplo, por exemplo, do mendigo, né? A gente tem que compreender que esse humano, ele tem a sua dimensão inteira ainda, né? Ele não perdeu a humanidade, né? Então é muito interessante o Kant sempre nesse pensamento da dignidade, né? Para quem gosta do tema. E direito internacional também é muito importante, Kant, porque ele escreveu A Paz Perpétua, né? Que é um livrinho pequeno. E a paz perpétua, ela fala assim nessas questões de tratados internacionais, não é bem em tratados, ele fala em relações internacionais, uma coisa assim, uma coisa global, né? Muito interessante a paz, né? Então é muito interessante porque para mim conversa um pouco já quase com Habermas, né? Aquela questão do discurso na ética, né? Então o Kant, ele é muito inovador assim no tempo dele. Dá para ver que tem essa questão meio iluminista, né? De não ficar preso a religiões, opiniões, né? Ele quer se libertar assim, de certos conhecimentos, né? E um grande divisor de águas no Kant foi o conhecimento do David Hume, né? O David Hume, né? Com seu ceticismo, com seu empirismo, né? O Hume com sua teoria ali de experiências, né? O Hume é legal porque ele fala contra a experiência, ele diz que é só um fato, né? Então a experiência, por exemplo, do sol nascer amanhã não é possível, pode ser que o sol não nasça amanhã. Então a gente tem experiências que se repetem, a gente acha que sempre vai acontecer, né? A gente vai muito por crença, hábitos, né? Então Kant deve ter talvez lido esse material do Hume, né? David Hume. E o Kant também parece que o pessoal chama ele de Copérnico, né? Tem um comentário que o Copérnico aí da razão, da filosofia. Mas é isso aí, pessoal, né? Então é sobre Kant, é uma pequena introdução, assim, só geral, sem explicar, né? Mas só colocando os assuntos relacionados ao Kant, né? E assim vai, né? Para mais, acesse meu link aqui embaixo, tem biografia do Kant, tem um outro programa de rádio, né, que eu gravei com o Mini Cósmico uma vez sobre Kant, né? Então a coisa
E ele continua um pouco desse platonismo, então ele continua um pouco do mundo das ideias, ele tem uma coisa assim, o Kant tem uma coisa meio teórica, meio interessante, né? Um pouco idealista também, muito legal. Talvez seja um dos últimos aí grandes idealistas, fora Hegel, né, também. Mas é isso aí, tchau, tchau!